Boa tarde a todos. No horário regimental, verificado o quórum, declaro aberta a 35ª sessão ordinária do Tribunal Pleno no exercício 2017. Ausentes a conselheira Adriane Andrade e o conselheiro Sebastião Elvésio. Nos termos dos artigos 21 e 54 do Regimento Interno, registro a convocação dos conselheiros substitutos Licurgo Mourão e Hamilton Coelho. Submeto a apreciação do colegiado a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira se manifestar, dou-a por aprovada. Há um requerimento em mesa da doutora Renata Soares Silva para sustentação oral, já deferido. Portanto, vamos promover a inversão da pauta, começando pelo processo número 8 da pauta do dia, o processo 1.012.037, da relatoria do conselheiro Mauri Torres. Convido a doutora Renata Soares Silva a ocupar a posição no plenário. Com a palavra o relator. Pois não, senhor presidente. É o recurso ordinário 1.012.037. Apensa representação 911.593. Prefeitura Municipal de Serra do Salitre. Relatório. Tratam os autos do recurso ordinário interposto por João Vicente Ferreira Neto, prefeito municipal de Serra do Salitre, à época Keila Ferreira Ribeiro Pregoeira e Tiago Alves da Silva, secretário municipal de administração à época, em face da decisão proferida pela segunda Câmara no dia 10 de março de 2016, nos autos da representação 911.593, que lhes aplicou multas, respectivamente nos valores de R$ 3.500, R$ 2.500 e R$ 1.500, por irregularidades apuradas nos pregões presenciais 27 de 2013 e 14 de 2013. Os recursos foram liminarmente admitidos e remetidos à Coordenadoria Técnica e ao Ministério Público junto ao Tribunal, que se manifestaram respectivamente as folhas 28/34 verso e 36/37 verso. É o relatório do essencial, senhor presidente. Com a palavra a doutora Renata. Excelentíssimo conselheiro presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais pares, doutor representante do Ministério Público, demais servidores e advogados aqui presentes, uma boa tarde. Como sintetizado pelo relator, trata-se de um recurso contra o acórdão que julgou irregulares as contratações realizadas mediante os processos licitatórios para locação de software e aquisição de veículos com aplicação de multa aos ora recorrentes, na qual, então, nós pugnamos pela reforma desse acórdão, e eu trago aqui de forma sintetizada também, uma vez que todos os argumentos já foram bem dispostos no recurso, algumas questões que merecem ser frisadas e salientadas nessa tribuna. Inicialmente, nós alegamos uma preliminar de nulidade de cerceamento de defesa, exatamente porque houve ausência de citação de Tiago Alves da Silva. Quando os recorrentes eles foram ouvidos no processo, houve, então, a constatação da unidade técnica da responsabilização também do Tiago Alves da Silva, e a citação deste ora recorrente ela não foi realizada. Então, entende-se a defesa que houve, sim, ferido o contraditório e a ampla defesa, e nesse ponto nós pedimos a reforma do acórdão. No mérito, excelências, há aqui alguns pontos que merecem ser esclarecidos e eu, de forma breve, analisarei cada um desses pontos. Inicialmente, com relação à ausência de pesquisa prévia de preços, é importante salientar que o preço médio ele foi certificado, ele foi obtido mediante uma pesquisa informal realizada pela Prefeitura, mas ela não deixou de ser realizada. E há também aqui que merece ser considerado que não houve superfaturamento, e essa pesquisa de preço médio ela está dentro dos parâmetros do preço apresentado em mercado. Com relação à ausência de indicação da data de abertura da licitação, é possível constatar que esse requisito ele foi cumprido, está disposto nas folhas 157
Tudo bom? foi realizado no dia 5/4/2013, às 14 horas, o que também a gente pugna pela reforma. Vedação de empresas em consórcio e exigência de visita técnica. São 2 requisitos, excelências, que o TCU, inclusive, já analisou essa questão da participação ou vedação de empresas em consórcio, e o entendimento foi de que se tratam de 2 requisitos que fica a cargo da administração pública, é um ato discricionário da administração, então aqui não há nenhuma irregularidade que não pudesse ser sanada com relação a esses 2 requisitos. Ausência de termo de referência do edital. Essa referência, esse termo de referência, ele foi previsto, apesar de não ter um anexo para ele, ele está previsto no item 2 e o anexo 1 aí também traz um complemento para o item 2, então houve sim a previsão desse termo de referência. Ausência de comprovante de publicação. Os editais eles foram publicados no Diário Oficial do município e aqui há de se fazer uma reflexão com relação ao princípio da publicidade, uma vez que esse princípio ele busca, na verdade, realmente levar ao conhecimento da população a existência desse processo. Entende-se que, no presente caso, ele foi realizado a bom tempo e de forma como prevê a legislação. Divergência entre anexo 1 e item 7 do edital do processo 36 de 2013. Nesse caso, excelência, o anexo 1, ele traria, então, de forma elencada e pormenorizada a necessidade, né, da técnica, da necessidade técnica que pudesse ser prevista. E o item 7, ele traz, então, a apresentação dessa técnica por meio de portfólio. Então, um, na verdade, é complemento do outro, e a empresa apresentando ou o item 7 ou o anexo 1 supriria essa necessidade da especificação técnica. Apresentação de documentos em momento posterior. De fato, essa é uma irregularidade inconteste nos autos, e tanto que foi reconhecida, inclusive no recurso, mas é importante salientar aqui que houve apenas uma única interessada a participar deste processo e que, de forma alguma, essa apresentação de documento posterior maculou o processo licitatório. Restrição ao objeto. Com relação a isso, nós também já temos um entendimento firmado pelo TCU e bem pacificado nesse sentido, de que a restrição do objeto, quando ela se refere a manter uma padronização, ela pode ser realizada, e foi o que aconteceu no caso desse processo, uma vez que a exigência da fabricação nacional foi, de fato, para observar uma padronização que já existe no município de Sacramento com relação a automóveis nacionais. Não deixou em momento algum de restringir, na verdade, não aconteceu em momento algum a restrição da competição com relação a outros veículos do mesmo porte. E há aqui também de se observar que a colocação, digamos assim, da necessidade de se comprar, de se adquirir um automóvel de marca nacional, na verdade, ela vem exatamente no sentido de gerar uma economia ao município, inclusive quando da sua manutenção. Então, com essas considerações, excelência, eu peço pelo provimento do recurso em sua integralidade, caso assim não se entenda que a multa aplicada seja reduzida ao mínimo legal, é o que se requer. Palavra, relator. Pois não, senhor presidente. Preliminarmente, conheço do presente recurso, considerando que as partes são legítimas, que os recursos são próprios e tempestivos, preenchendo os requisitos previstos na Lei Complementar 102/2008. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Admito. Admitido o recurso. Segunda preliminar, ausência de citação do senhor Tiago Alves da Silva.
Tendo em vista que não ocorreu a citação do recorrente nos autos principais, impõe-se a teor do artigo 172, parágrafo 1º do regimento interno deste tribunal, a declaração de nulidade absoluta do acórdão recorrido no que tange a multa no valor de R$ 1.500 aplicada ao senhor Tiago Alves da Silva. Com relação ao pedido do Ministério Público para que seja autuado novo processo para prosseguimento do feito com relação ao senhor Tiago Alves da Silva, indefiro o pedido por considerar que o custo-benefício da ação de controle não se mostra razoável conforme razões apresentadas em meu voto previamente disponibilizado. É a segunda preliminar. Conselheiro José Alves Viana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Aprovada a preliminar. No mérito, por todo exposto, dou provimento parcial ao recurso, cancelando a multa no valor de R$ 500 imposta aos recorrentes pela irregularidade descrita no item 4 da fundamentação, passando o total da multa aplicada à senhora Kélia Ferreira Ribeiro, pregoeira à época, de R$ 2.500 para R$ 2.000, ao senhor João Vicente Ferreira Neto, prefeito à época, de R$ 3.500 para R$ 3.000. Intime-se os responsáveis. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos com fundamento do inciso 176.1 do regimento interno deste tribunal. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Me acompanha, relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Põe o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Põe o Coelho. relator. Fica aprovado o voto do relator. Agradeço a doutora Renata pela sua presença. Obrigada. Passa a palavra ao conselheiro José Alves Viana para a pauta adiada do dia 8 de novembro de 2017. É o número 1 da pauta. Processo 885.931, recurso ordinário. Prefeitura Municipal de Manga. Preliminar de início, por restarem preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do presente recurso. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, Fica presidente. admitido o recurso. No mérito e em conclusão, pelos fundamentos expostos, essa relatoria nega provimento ao recurso e mantém a decisão proferida no processo administrativo número 725.995, em que condenado o senhor Carlos Humberto dos Gonçalves de Santos e Ferreira, prefeito municipal de Manga, nos exercícios 2005 e 2006, relativamente à pretensão ressarcitória no montante de R$ 171.444,85, valor devidamente corrigido. No entanto, quanto à pretensão punitiva, impõe-se reconhecer de ofício a incidência do Instituto da Prescrição na forma prevista na lei orgânica desta Corte, devendo ser canceladas todas as multas aplicadas ao senhor Carlos Humberto dos Gonçalves de Salles e Ferreira, no montante de R$ 8.000. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Aprovado o voto do relator. Com a palavra o conselheiro Gilberto Diniz para a pauta adiada do dia 29 de novembro. São dois recursos ordinários, de número 887951 e 886181. Em preliminar, eu conheço dos recursos ordinários, senhor presidente. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Admitidos os recursos. Diante do exposto na fundamentação, eu dou provimento ao recurso ordinário interposto pelo senhor Ier Ribeiro Pires, ex-secretário de Comunicação e Qualidade do município de Juiz de Fora, para com fundamento no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 174 do Regimento Interno, declarar a nulidade da citação no processo principal por estar maculada por vício insanável e, consequentemente, de todos os atos processuais subsequentes, incluída a decisão recorrida em relação a ele, a qual foi proferida pelo colegiado da Primeira Câmara nos autos da tomada de contas número 795973,
Por conseguinte, uma vez declarada a nulidade do acordo proferido na sessão de 20 de novembro de 2012, em relação ao senhor I.R. Ribeiro Pires, entendo prejudicado o exame do recurso ordinário interposto pelo senhor João Márcio Teixeira Coelho Júnior, em face da perda de seu objeto, pelas razões também expostas na fundamentação. Ao final, encaminhe-se os autos ao relator do processo principal. É como voto. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, presidente. Conselheiro Zé Alziana. De acordo. Aprovado o voto do relator. Com a palavra o conselheiro Vanderlei Ávila para a pauta do dia. Pois não, senhor presidente. Diante de já ter sido disponibilizado previamente a vossas excelências, eu solicito a vossa excelência, senhor presidente, para me ater ao resumo. Fique à vontade, excelência. E o primeiro processo é o de número 838-639, na tomada de conta especial da Prefeitura Municipal de Jequitaí. Apenso o processo 770-742 com a representação. Voto. Por todo exposto na fundamentação, voto pela declaração de inabilitação do senhor Humberto Ribeiro da Cruz para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança em toda a administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais e dos seus municípios pelo período de 5 anos em razão da gravidade das infrações por ele praticadas, lesivos ao erário no município de Jequitaí e atentatórias aos princípios da administração pública, quais sejam legalidade, moralidade e finalidade. E uma vez aprovada a declaração de inabilitação, voto também, observado o parágrafo 5º do artigo 83 da Lei Orgânica deste Tribunal, Lei Complementar Estadual 102/2008, para que esse tribunal comunique ao órgão competente, no caso ao município de Jequitaí, na pessoa do seu atual representante legal, sobre a decisão desse tribunal quanto à inabilitação do senhor José Humberto Ribeiro da Cruz para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, a fim de que, tomando conhecimento da decisão, efetive as medidas administrativas necessárias para a declaração de inabilitação no âmbito daquele município. Quanto ao Estado de Minas Gerais, também deve ser comunicado aos excelentíssimos senhores chefes do Poder do Estado de Minas Gerais para que adotem as medidas necessárias de cunho administrativo no sentido de fazer valer a inabilitação do aludido do senhor José Humberto Ribeiro da Cruz, ex-prefeito do município de Jequitaí, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. A divulgação dessa decisão no Diário Oficial de Contas no Minas Gerais tornará a inabilitação pública no âmbito desse Estado aos demais jurisdicionados. Por fim, transcorrido o prazo recursal, determino que se dê imediato cumprimento da decisão prolatada na segunda Câmara, tendo em vista que já transcorrera o trânsito em julgado na forma do artigo 364 regimental. Intime-se a todos interessados na forma do artigo 166, parágrafo 1º do regimento interno. Chamadas as providências, se determina o arquivamento dos autos nos termos do artigo 176.1 do regimento interno. Como voto. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro José Alziana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Com relator. Aprovado o voto do relator. Processos 951.396, 951.14 recursos ordinários. Processo referente a 812.150, uma denúncia do consórcio municipal de saúde da região do Vale do Tapecerica. Admissibilidade. O recurso é próprio, os recorrentes possuem evidente legitimidade e interesse recursal. Assim, presentes requisitos formais previstos no artigo 335 do regimento interno dessa Corte, quer quanto à tempestividade, quer quanto aos demais requisitos previstos no inciso 1 a 3 desse artigo, ratifico as decisões por admissibilidade lançadas às folhas 18 do processo 951.396 e 30 do processo 951.414, conforme consta da fundamentação do meu voto. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Com relator. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alziana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com relator. Ficam admitidos os recursos. Prescrição. Com relação à alegação de prescrição, em observância ao princípio da eficiência e da economicidade, adota as razões apresentadas pelo órgão técnico, as folhas 33 e 34, no recurso 951.414, para afastá-la conforme consta na fundamentação do meu voto. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. Eu pedi vista, senhor presidente. Vista concedida ao conselheiro Mauri Torres. Senhor presidente, o processo 965.804, que é um recurso ordinário, recorrente ao município de Belo Horizonte e Márcio Almeida Dutra. Eu vou solicitar a retirada de pauta, aguardando o resultado dos trabalhos do grupo constituído para o estudo da Lei 22.549 de 2017. Fica retirado de pauta.
O seguinte é o processo 986-765, o recurso ordinário. Recorrente, Ministério Público no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Admissibilidade. Com fundamento no artigo 335 do Regimento Interno deste Tribunal, admito o recurso por ser próprio, tempestivo, possuindo legitimidade e interesse recursal o Ministério Público de Contas, conforme consta na fundamentação do meu voto. Conselheiro Hugo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Admito. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Admitido o recurso. Mérito. Nos termos da fundamentação exposta no meu voto, e uma vez mantidas e inalteradas as circunstâncias que levaram à decisão proferida pelo acórdão recorrido, voto pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade. Ultimadas as providências legais e regimentais cabíveis, time-se as partes de acordo com o disposto no inciso 1, parágrafo 1º do artigo 166 do Regimento Interno dessa Corte. Arquivos seus autos na forma do artigo 176, inciso 1 do Regimento Interno. É como voto. Conselheiro Hugo Mourão. As vistas. Vista concedidas. Processo 1.024.382, um recurso ordinário. Processo referente a 1.015.501. Assunto administrativo. Pleno, Fundação Hospitalar Joaquim Bento de Aguiar, Morro do Pilar. Autos apartado do processo 1.012.175. Admissibilidade. Presentes requisitos formais previstos no artigo 335 do Regimento Interno dessa Corte, quer quanto à tempestividade, quer quanto aos demais requisitos previstos no inciso 1 a 3 do mencionado artigo, com este recurso, vez que inequívoco o interesse processual da recorrente, conforme consta na fundamentação do meu voto. Conselheiro Hugo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Admitido. Mérito. Face ao exposto na fundamentação, voto pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida com fundamento no artigo 334 da Resolução 12/2008, no sentido de anular a multa aplicada. Voto ainda pela extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 1 do CPC, combinado com o artigo 339 da Resolução 12/2008. Intime-se a recorrente dessa decisão nos termos do artigo 166, parágrafo 1º, 1 da Resolução 12/2008. Voto também para que a matéria seja encaminhada ao Conselheiro Presidente para adoção das providências necessárias quanto à aplicação de multa ao gestor responsável. Ultimadas as providências cabíveis, arquivos seus autos nos termos do artigo 176, inciso 1 do Regimento Interno. É como voto. Conselheiro Hugo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, presidente. Conselheiro José Alves Com o Viana. relator. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Aprovado o voto do relator. Com a palavra o conselheiro Mauri Torres. Pois não, senhor presidente. O item 9 da pauta é o processo 1.015.416, recurso ordinário. Preliminarmente, conheço o presente recurso. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hugo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Admito. Admitido o recurso. Prejudicial de mérito. Em consonância com as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal, não acolho a prejudicial de mérito arguída pela recorrente, por entender, conforme jurisprudência dominante, que a pretensão reparatória de dano ao erário é imprescritível, nos termos do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição da República de 88. Há uma preliminar processual, excelência. Foi retirada? A preliminar de admissibilidade e prejudicial de mérito. Só. Conselheiro José Alves Viana, prejudicial de mérito. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também. Conselheiro Vanderlei Com o Ávila. relator. Conselheiro Hugo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Fica aprovada o voto em prejudicial de mérito. No mérito, diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão proferida na sessão da primeira Câmara do dia 20/9/16, cancelando-se os débitos imputados no acórdão recorrido por não ficar demonstrado o efetivo dano ao erário decorrente da despesa considerada irregular. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem seus autos, com fundamento no artigo 176.1 do Regimento Interno deste Tribunal. Conselheiro José Alves Viana. Peço vista. Vista concedida ao conselheiro José Alves Viana. O item 10 da pauta, processo
1.015.778. Eu vou pedir a retirada de pautas, presidente. Fica retirado de pauta. Com a palavra, o conselheiro José Alves Viana. 11º da pauta, processos 997.667, 997.562, recursos ordinários. Preliminarmente, conheço os presentes recursos por restarem preenchidos os pressupostos de suas admissibilidades. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Vanderlei Com o Ávila. relator. Conselheiro Cugo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço. Admitidos os recursos. Preliminar de nulidade citatória, à vista do exposto, afasta a ocorrência da nulidade de citação e passa a análise do mérito. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Com o relator. Conselheiro Cugo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Conselheiro Mauri Torres. Presidente, eu pedi no relator para divergir pelo entendimento, declarando a nulidade absoluta por falta de contraditório. Fica superada a preliminar processual, vencido o conselheiro Mauri Torres. Conclusão, por todo o esforço, considerando que os recorrentes não trouxeram aos autos elementos capazes de reformar a decisão outrora proferida, nego provimento aos recursos ordinários, devendo ser mantidas as multas anteriormente aplicadas. Intimem-se os interessados desta decisão e desse segmento ao feito com as cautelas de estilo. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Mauri Torres. No mérito também de acordo, presidente. Aprovado no mérito do voto do relator. Número 12 da agenda, o processo 1.024.741, um agravo preliminar, conheço o presente recurso por restarem preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, presidente. Admitido o agravo. Em conclusão, nego provimento ao presente agravo interposto em face da decisão proferida por esta relatoria nos autos do recurso ordinário número 1.012.881 e pelo consequente arquivamento. Por fim, advide-se o peticionante das penalidades que podem advir da temeridade processual, ora revelada, nos termos do artigo 80, incisos 5º e 7º do CPC. Procede a intimação do agravante para a ciência, cumprir as disposições regimentais, arquivos presentes autos. Conselheiro Gilberto Diniz. Faço vista no mérito. Vista. Vista concedido. Número 13 da pauta, processo 1.015.628, assunto administrativo, ato normativo, eu peço adiamento. Fica adiado o processo. Com a palavra o conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, eu peço o adiamento da denúncia 977-524. Fica adiado o processo. Vou relatar o recurso ordinário 756-718. Em preliminar, eu conheço do recurso, ratificando o juízo de admissibilidade que havia sido exarado no despacho da conselheira relatora à época, conselheira Adriane Andrade. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alves Viana. Isso. Fica admitido o agravo. Aliás, o recurso. Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário para determinar o registro do ato de aposentadoria de Matusalém Elias,
com fundamento nas disposições da linha C do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 258 regimental, por reconhecer que, em caso incide o Instituto da Decadência, nos termos do parágrafo único do artigo 110-H da Lei Complementar 102 de 2008, pois a aposentadoria foi concedida há mais de 5 anos e não foi comprovada má-fé, com as determinações e registros que constam do voto escrito, senhor presidente. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziana. Com o relator. Aprovado o voto do relator. Esgotada a pauta, indago ao conselheiro Vanderlei Ávila essa matéria da pauta. Não, senhor presidente. Conselheiro Licurgo Mourão. Conselheiro Hamilton Coelho. Também não, excelência. Conselheiro Mauri Torres. Não, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziana. Não, senhor presidente. Conselheiro Gilberto Diniz. Não. Senhores conselheiros, na semana passada, ao relatar o assunto administrativo 1.031.216, referente à proposta para alteração de crítica do FISCAP, elaborada pelo Grupo de Estudos para a Otimização das Ações de Controle dos Atos de Admissão, Aposentadoria, Reforma e Pensão, fiz alusão, em meu agradecimento, ao gabinete do conselheiro Gilberto Diniz, mas, para não ser injusto, eu gostaria de nominar todas as componentes do grupo, as servidoras, a saber, Maria Beatriz de Oliveira Barbosa, Ornella Maria Luísa Del Ouro de Oliveira, Maria Tereza Quintão Lara Pinto, Maria de Fátima de Bela Oliveira, Ellen Presvel de Sandoval, Poliane Rose Patrocínio e Marcela Orro de Freitas Brandão. Desse modo, eu peço vênia para agradecer o empenho dessas 7 servidoras que, em colaboração à administração, produziram o substancioso estudo que culminou com a melhoria da crítica 266 do módulo de concessão do FISCAP. Gostaria de registrar também o lançamento do novo portal de transparência do Tribunal de Contas, que foi colocado no ar ontem. Indago ao representante do Ministério Público se deseja fazer uso da palavra. Então, nada mais havendo a tratar, convoco os conselheiros e os conselheiros substitutos para a 36ª sessão ordinária, a se realizar no dia 13 de dezembro, às 14 horas. Declaro assim encerrada a presente sessão.